Deixa eu ver se já confirmar aqui se a gente já está ao vivo. Estamos ao vivo aí, Samuel. Samuel, seja bem-vindo aí. Obrigado por participar aí dessa primeira live aí da página aí do grupo Construindo Nossa Residência em Steel Frame, né? Então, realmente essa página que eu compartilhar desde, para quem não conhece, desde esse momento, né, de pegar a chave até construir, né? Quer dizer, desde o momento do arquiteto, passando pela obra, pela construção, até pegar a chave, porque realmente é uma tecnologia que não é tão nova, mas no Brasil ainda existe um mito, né, uma quebra de tabu para a construção tradicional, então muita gente não conhece, como eu não conheço. Eu quero deixar bem claro para quem está assistindo esse vídeo que eu não sei nada de steel frame, quer dizer, eu não sei nada, eu estudei, né, alguma coisa, pesquisei, senão não queria fazer justamente steel frame. Legal. Então, Samuel, a live vai dar mais ou menos em torno de 40 minutos aí, mais ou menos aí, então ser uma live rapidinha. Explica pra gente, então, pra mim também, começando, né, o que é o steel frame, um pouco um breve histórico do steel frame e por que tem gente realmente, não vou dizer que eu sou doido de ir por esse caminho, mas por que tem algumas pessoas estão querendo ir, e pelo que eu pesquiso, que eu estou pesquisando, cada vez mais pessoas querem ir para esse caminho. Legal. Fábio, primeiro, obrigado aí pela oportunidade aí de estar aqui, é uma alegria a gente poder partilhar e trocar um pouco mais de ideia, é super importante, né, a gente está sempre adquirindo conhecimento, e para o Steel Frame é bacana a gente quebrar um problema cultural que a gente tem de não estudar e de não buscar informação na hora do processo construtivo, que acaba exigindo bastante no Steel Frame. Se você não tiver uma base, ou seja, um processo de ideias ou de construção bem clara do que você vai fazer, provavelmente não vai dar certo, né? Então, agradeço a oportunidade aí, eu me chamo Samuel, como você mesmo falou, eu já estou no ramo Steel Frame há quase um ano, mais ou menos, trabalho aí na Espaço Smart. O Steel Frame, ele está no mercado aí já faz muito tempo, tá? Não é uma coisa nova, ao contrário do que muita gente pensa, né? Já deve ter mais de 10, 12 anos aí que o Steel Frame está no mercado, só que ele passou a ser muito mais conhecido ao longo dos últimos anos aí, né? Há 6 anos atrás, o steel frame ele era 30%, 40% mais caro do que se você fosse fazer em alvenaria. Então, isso dificultava muito o processo construtivo ou divulgar a ideia do processo de construção de steel frame, porque era muito caro. Realmente, quando a pessoa falava, vou fazer uma construção de steel frame no Brasil, ele falava, não dá. Então, era coisa para rico mesmo, para quem tinha muito dinheiro, e era coisa chique, né? Gastar 30%, 40% mais caro do que você faria numa alvenaria. Hoje a gente já tem uma evolução, a gente começa a ter no steel frame que nós tivemos em 1990 com um tijolo, por exemplo. Em 1990 você tinha 2 fábricas de tijolo no Brasil, uma aqui em Itu, outra não me recordo aonde, e essas 2 fábricas, elas politizavam o mercado inteiro do Brasil. A partir dos anos 2000 começou a ter uma fábrica, outra, 2, 3, 4, 5, começou a ser uma coisa regionalizada. Então hoje o steel frame ele passou a ser um produto regionalizado. Hoje a gente tem fábricas de steel frame no Brasil inteiro, tá? Tem gente produzindo aí, Brasil afora. É claro que muita gente não fabrica ou não faz o perfil ou não divulga da maneira correta, né? Aqui em São Paulo, particularmente, a gente tem uma concorrência bastante acirrada por ser um mercado que todo construtor, ou todo arquiteto, ou toda empresa, indústria quer ter. Mas nossa empresa está no Paraná. Já no Paraná, aí até o sul, a gente já percebe um conceito diferenciado. O pessoal tem uma aceitação muito melhor no steel frame do que tem aqui na região de São Paulo, né? Quanto mais você vai subindo, região do Nordeste, vai ficando mais complicado. Mas então o steel frame ele já está há bastante tempo no mercado, é uma construção leve, como o próprio nome, por assim quer dizer, o seu processo construtivo é mais rápido, entre outras, né, inúmeras vantagens que você tem durante todo esse processo construtivo do próprio steel frame. Entendi. Vamos lá, então, eu tenho bastante dúvida com você aí, então vamos lá. O pouco que eu pesquisei, né, de steel frame, quer dizer, não é tão pouco assim, mas um pouco conhecimento aqui, porque realmente não tem, são poucos especialistas que colocam vídeo no YouTube, todos os processos, pelo menos que eu achei, né, pelo menos o que eu acabei achando. Então vamos lá, então basicamente a gente, assim, eu tô primeira dúvida assim, um arquiteto especialista em steel frame
faz diferença ou não? Eu sei que todo mundo fala que qualquer obra pode ser adaptada para o steel frame. Isso eu não nego. Mas assim, entre você escolher um arquiteto que já trabalhou com steel frame e um arquiteto que não trabalhou, há muita diferença ou é uma preocupação que eu e outras pessoas não precisamos ter? Olha, existe sim algumas diferenças, tá? O processo de se fazer, vamos dizer, a concepção do projeto, não há muita diferença, tá? Não tem. Hoje você consegue, 99,9% dos projetos que eu recebo hoje foram confeccionados para ser feito em alvenaria. Então a gente faz o processo inverso, né? Do que faria normal. Tá? A diferença que a gente tem é que a questão cultural, a maioria dos arquitetos, eles não querem trabalhar com steel frame, né? Eles não gostam de criar uma coisa nova. E cada arquiteto, né, como é que eu posso te dizer assim, eu falo porque um nicho que eu trabalho muito é arquiteto, cada arquiteto tem a sua assinatura. Você pode ver assim que você chega lá no arquiteto X, o cara só constrói casa, aquelas casas quadradas, né? Ou o Y lá, o cara só faz aquelas tipo americano. Então o arquiteto, a assinatura dele é a obra dele. Então, assim, o cara já está 10, 12, 13, 14 anos fazendo casa de alvenaria, assinando o projeto de uma maneira para ele voltar, retroceder o processo e falar, não, agora eu vou mudar de ideia, vou ter que refazer o que eu já estou há 12 anos fazendo, é muito difícil. Então, assim, hoje, quem faz em steel frame, os arquitetos novos, né, são muito mais fáceis de ter uma aceitação. Mas ainda são poucos os arquitetos que têm conhecimento ou têm uma especialização para trabalhar com o steel frame. E aí entra uma série de dúvidas que é a mesma dúvida que o consumidor final acaba tendo. Então, esses arquitetos que vêm, acabam. Eu tenho aqui em São Paulo 2 arquitetos que são especialistas em steel frame. Eu tenho a Flávia Medina, ela constrói num sistema chamado paletizado, né, que já vai pronto, né, painelizado, né, ou paletizado, como alguns preferem chamar. E eu tenho também o Hélio, que fica aqui em Mariporã, que também é um arquiteto especializado em steel frame. Qual que é a diferença que ele tem para os outros? Ele tem dentro da sua equipe de trabalho um projetista que trabalha já propriamente com o próprio steel frame. O que você economiza com isso? A questão de projeto. Hoje você fazer um projeto de steel frame aí é caro. 10, 12, 14 mil reais a mais, além do projeto arquitetônico. Então, se você tem um arquiteto que já sabe, que já calcula, que já projeta, já deixa tudo pronto para você fazer dentro do sistema steel frame, é muito mais vantajoso, tá? Muito mais vantajoso. No Paraná, eu vou levantar o nome, não me lembro de cabeça agora, porque não é um mercado que eu trabalho muito, mas tem 3 ou 4 arquitetos também que são especialistas em steel frame, que só projetam e vendem, executam obra em steel frame. Então tem diferença sim, tem essa questão cultural. Então hoje se você levar um projeto para um arquiteto hoje e falar, vou fazer em steel frame, ele vai falar que você está maluco. Tem um cara que vai falar que, não, faz em alvenaria, isso aí dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Ele vai tentar vender o peixe dele da melhor maneira possível. Tá? E também ele não vai conhecer as patologias, as dificuldades, como que monta o painel, é bem diferente. Então, ele chegou num ponto já bem importante, justamente essas dúvidas que eu tenho, né? Porque eu conversei com arquitetos que têm experiência e alguns arquitetos que não têm experiência, né? E aí, já fazendo uma propaganda sem estar combinado, né? Muita gente falou do espaço parte, né? Entendeu? Então, por isso que até fiz esse convite para você. Então, assim, só que tem um detalhe ali. Por exemplo, vou pegar um arquiteto, então, que não tem, digamos assim, tem experiência lá, steel frame, não tem, mas vamos pensar assim, você falou em relação às patologias. Quando você pega, por exemplo, que eu estava na dúvida, e aí vai entrar num segmento que é bem do que vocês, né? Então é só explicar, pelo que eu entendi, me corrija se estiver errado. A Espaço Smart, ela vende os materiais para construção do steel frame, né? Ou seja, não sei se é ferro ou é metalon, o aço, o que é o... É aço, né? É o aço. Painéis, os acabamentos. Exatamente. Então, a vantagem que a gente tem hoje no mercado em comparação, tá, aos concorrentes, né, é justamente esse. Tá? A Smart hoje, ela comercializa, por exemplo, se você for hoje fazer um orçamento de steel frame, 90% das indústrias vão te vender o aço por quilo. Tá? Vai chegar para você e vai te falar, olha, Fábio, o quilo do meu aço custa R$ 7,50. O preço top hoje é esse. Hoje o que está rolando no mercado é esse preço. Não, eu vendo a R$ 7,50 o quilo do aço. Eu vendo a R$ 8,20 o quilo do aço. Mas o que é isso? É um perfil que eles chamam engenheirado. O que é o perfil engenheirado? Vai um caderno de montagem e dentro desse caderno de montagem você
os painéis vão para a obra já cortado nesse tamanho, o cara monta como um quebra-cabeça. A diferença da Smart é que a Smart hoje ela vende o que a gente chama de kit Smart. Esse kit, ele atende muito o mercado do arquiteto. O arquiteto gosta muito de trabalhar, porque ele traz esse projeto para a gente, né, leva o projeto em DWG, e nós fazemos essa transformação do projeto em steel frame, fazemos essa compatibilização, ou seja, essa transferência, né, de cargas, a gente faz essas adaptações, e a gente orça também tanto o fechamento interno como externo. Quando a gente fala que a gente orça, eu falo tudo, tá? Banda acústica, parafuso. Aí você escolhe o acabamento que você vai fazer externo, se é placa cimentícia, se não é placa cimentícia, ou se você vai fazer com side, ou com placa cimentícia aparente, ou você vai fazer com LEP. Então você traz isso para a gente faz toda essa transformação para você. Já o concorrente já não, geralmente aí o montador hoje, ele acaba o quê? Contratando um projetista de steel frame, aí paga para o projetista, porque nem todo montador ou construtor tem esse know-how para chegar lá e fazer o cálculo, montar, ter tempo, ter paciência, e depois disso, aí ele leva para a indústria fazer a cotação, e depois de fazer a cotação, passa para o cliente negociar, e depois, durante o transcorrer da obra, você tem que comprar chapa, fechamento, e aí sai correndo atrás de tudo. Então, isso aí acaba parecendo uma coisa muito comum, né? Então, aí fica muito chato. Eu estava com um construtor, eu estava com um montador essa semana, numa obra que teve até algumas dores de cabeça justamente por causa disso, né? Porque o cliente, ele fica muito incomodado, que quando você faz uma obra de steel e durante o transcorrer da obra você fica, agora eu preciso comprar uma chapa de steel frame agora, faltou um drywall, faltou uma placa ST, faltou uma placa RU, tá faltando placa... O cliente, chega uma hora, ele começa a ficar de saco cheio, ele fala, poxa vida, eu não vi diferença, não vi vantagem em fazer uma casa de steel frame, você tem que toda hora tem que fazer aditivo, então para ele não é viável. Então os arquitetos gostam muito justamente por esse kit Smart que a gente vende hoje. Entendi. Agora, em relação, por exemplo, assim, em relação à parte do arquiteto ali, versus esse trabalho de vocês. Então, assim, o arquiteto, por exemplo, quem que vai definir se vai... Eu estava com uma impressão errada e conversando, já aprendi, que eu achava, assim, que onde tem que ter... Que eu vi em algum lugar no YouTube, alguém colocou placa cimentícia dos dois lados, né? E daí eu vi alguém falando, não, mas a placa cimentícia vai só onde o arquiteto tem que planejar onde vai o móvel, e ali aquele móvel tem placa cimentícia. E daí agora você vai me corrigir se eu estiver errado. Pelo que já vi placa cimentícia, então é só na parte externa, e na parte interna é o gesso acartonado, placa de gesso acartonado. Quer dizer, então eu vi 3 cenários diferentes, com o pessoal fazendo vídeo no YouTube, e aí ficou aquela preocupação, quem que decide isso? Vamos pensar no caso do kit de vocês. O arquiteto vai decidir onde vai a placa cimentícia ou vocês a definir onde vai a placa cimentícia? Justamente esse processo. Porque nesse acabamento, eu quero fazer inside, mas assim, então beleza, eu vou passar para o arquiteto. Mas se vai ser a placa lá aparente, que pelo que eu entendi, quando fica mostrando ali as divisões das placas. Tudo bem, isso é uma visão que o arquiteto teria que conhecer para saber se é possível esse tipo de acabamento, porque senão ele não vai saber. Mas principalmente essa parte do material utilizado, vocês ajudam o arquiteto daí? Como é que até onde vai a responsabilidade do arquiteto e onde entra a responsabilidade dos montadores, ou aí comparando já com o trabalho do Espaço Smart? Assim, o arquiteto, geralmente, assim, eu vou usar até um estudo de caso, que é um caso que está acontecendo agora, que é um orçamento que eu estou trabalhando, tá? Que envolve um arquiteto que não conhecia o steel frame, tá? Que a gente está trabalhando esse conhecimento com ele, e um casal que está fechando uma casa agora, tá? Então, assim, o que a gente procura fazer? A gente apresenta as soluções técnicas, ou seja, existem coisas que a gente não abre mão, tá? Não tem como abrir mão. Por exemplo, não, eu não quero placa cimentícia externa. Não tem como a gente chegar para o cliente, não vou fazer, ou eu vou alterar, eu não posso, vou deixar no USB. Não, tem certas coisas que a gente não abre mão, tecnicamente falando. Por exemplo, a membrana. Tem cara aí que fala, não, eu não vou colocar membrana, eu vou colocar o USB e depois eu coloco direto a placa cimentícia. Tem cara aí no mercado, por exemplo, que nem coloca o USB, já coloca direto a placa cimentícia. No caso da Smart, a gente não abre mão disso, porque a nossa ideia não é vender só o steel frame, a nossa ideia é levar o steel frame para frente para que as pessoas continuem falando isso muito bem. Então, questões técnicas a gente não abre mão. Eu tive uma discussão semana passada com um cara que ele falou, eu não vou botar a membrana, eu não vou colocar o USB. Eu falei, tudo bem, a responsabilidade técnica é sua, você que está assinando, não é? Mas a gente deixa a pessoa muito bem informada
sobre o que tem que fazer. Então, o arquiteto, a grande maioria, quando ele é consciente e responsável, ele acaba aceitando. E aí, a questão de acabamento, aí é a ideia do arquiteto que prevalece. Esse estudo de caso, por exemplo, é assim, esse cliente que chegou para a gente, ele queria uma casa bem roots, aquela coisa bem concreto aparente, ia ser tudo em bloco aparente externo, as salas com bloco aparente. Então, ele trouxe essa necessidade para a gente e nós estamos fazendo uma adaptação. No caso, a parte externa vai ser toda com placa cimentícia aparente. A gente vai usar um sistema novo que está chegando agora, que é da Brasilite, que é o Nextera, que se vale de placas cimentícias impermeabilizadas. Aí tem os perfis de juntas, né, de PVC, que fazem essa borda, né, e garantem toda a estanqueidade para que a água não entre. E depois, internamente, também ele vai querer colocar a placa cimentícia. Não que ele precise colocar a placa cimentícia na sala, mas é um desejo dele. Mas qual que é o lógico, né? Que geralmente 80% das pessoas fazem, 90% coloca a placa perfil, coloca seu USB. Eu não abro mão dos meus clientes. Tem cliente que não quer, porque às vezes quer economizar, não quer gastar muito. Eu não abro mão do USB interno, tá? Eu recomendo para todos os meus clientes colocar. Você não sabe se amanhã ou depois, se você precisa de um reforço estrutural ou precisa fazer alguma mudança no ambiente, é até mais fácil, até melhor. E depois eu coloco ou a placa ST, ou coloco, no caso, a placa verde, ou RU para os banheiros, mas eu tenho, por exemplo, construtores que só fazem banheiros com placa cimentícia, eles não fazem banheiros com placa de RU, eles não falam assim, mas eu só faço com placa cimentícia, é um desejo do construtor, é uma opinião dele, ele que trouxe isso e a gente respeita, e também tá certo, não tá errado, entendeu? Agora você falou, e na verdade falou um monte de coisa que eu não entendo, né? Eu já tinha, até o momento, conhecia só a placa cimentícia e a placa de gesso acartonado, que eu não sei qual que é o nome, que me disseram que é mais resistente que o próprio tijolo, que na parte interna. Agora, essa placa RU, o que são essas outras placas aí? O que são isso? A placa RU é uma placa chamada placa verde, ela recebe um tratamento para ela estar em área molhada, e a placa ST é a placa comum que você utiliza para forro, parede ou para qualquer outro tipo de acabamento que você vai fazer internamente, tá? Não é recomendado você colocar uma placa de drywall na área externa, nem RU, nem ST, apesar que, assim, eu já peguei montador que coloca a placa RU externa. Não é correto, não é certo. Por quê? Porque é mais barato. Ao invés de eu colocar uma placa cimentícia, eu vou colocar uma placa RU. Sei, tá? Não é correto, tá? Não é o que a gente acaba propagando. Isso acaba queimando o sistema no mercado, tá? E aí tem a placa cimentícia, tá? Internamente, geralmente, o pessoal coloca uma placa USB de 9,5, tem várias espessuras. O USB hoje ele tem de 9,5, tem o 18, que a gente fala para fazer uma laje, um reforço estrutural, e tem os de 11, que é feito para a parte externa, tá? E aí a placa ST, ela tem 12 milímetros e meio, e a placa cimentícia, geralmente, externamente, o pessoal acaba colocando a de 10, que é a mais usual, mas tem de 10 milímetros. Aí tem de 6 milímetros também, não é recomendável, e a gente tem uma outra aí de 12 milímetros no mercado também, mas a grande maioria é de 10 milímetros, não foge muito disso, não. Tá, eu tava falando com uma arquiteta que até ela vai passar orçamento para mim, né? Eu tenho 2 orçamentos aí, um de uma arquiteta que é da Caína, acho que da Casa Bem com a Terra, a outra da Tapuí, da CRA, e tem a Renata Pazini, se não me engano, vai matar que eu não lembro direito o nome dela. Mas acho que é a Renata Pazini, que é de Curitiba, a primeira arquiteta que eu tenho para fazer orçamento da minha casa de Curitiba, e conhece o Frame. E eu estava conversando com ela estava falando em relação à parte que, assim, a gente, agora está na moda eu ficar acompanhando aquele Ame ou Deixa, né? Então, ver que tem aquele programa canadense, tem arquiteta lá, e ela colocou uma coisa interessante que eu não tinha prestado atenção, que nos filmes, quando tem infiltração em cima, cai embaixo da água, que o pessoal não costuma, que aqui no Brasil houve talvez uma evolução em relação a essa área molhada, né? Então, como é que é nos banheiros? Você tem que, normalmente na alvenaria, você coloca uma manta. No Gilberto também coloca uma manta? Depende do construtor, tá? Geralmente o pessoal faz o quê? Faz uma impermeabilização no próprio USB, tá? Para banheiros, ou até mesmo em toda a parte externa, vamos dizer assim, em cima, antes de receber o telhado, tá? Então faz uma impermeabilização no USB. Tem vários sistemas hoje no mercado, né? Tem um sistema que você faz até com placa cimentícia, que eu já cheguei a ver, mas são raras as pessoas que se valem disso, faz a placa cimentícia, faz o fechamento, se usa de alguns produtos químicos anti-rachadura, né, que evita trinca, sistema anti-trinca para rachadura de cimentícia, para essas áreas molhadas. Mas o sistema mais comum, o pessoal faz o USB e faz aquela laje mista, né, que eles chamam, né, vem o USB,
aí vem uma telinha ou alguma coisa para proteger, você vem, coloca aquele aço, né, quadradinho, né, telado, né, que a gente chama aqui em São Paulo, coloca esse aço telado e faz uma massa de 5 centímetros, a gente fala até 5 centímetros, porque assim, no banheiro tem 5 centímetros numa ponta, mas você precisa fazer um caimento de 3, tá? Não, não precisa ser 5 centímetros, não, pode ser até menos. Então vem com 5 e vem fazendo o caimento. Acabou, e depois você reveste normal e faz o revestimento como se faz em qualquer outro lugar comum aí, então não tem tanto problema de... Isso não tem problema de infiltração na junta ali do rejunte, do piso com a parede, caso rache o rejunte ali, vai cair água, não tem problema que vai ter hipermeabilização. Não, geralmente não, é muito raro acabar acontecendo, né? Geralmente o pessoal põe aquela membraninha, faz aquela volta, né? Faz tipo um Czinho ao contrário, né? Faz a volta, faz esse tratamento, faz o tratamento do USB, é difícil, não tem essa, até pelo fato de que hoje, né, até mesmo os próprios porcelanatos, né, que são colocados no banheiro, eles já têm um tratamento, já uma absorção menor de água, e os próprios tratamentos de junta, né, dos porcelanatos hoje, quase em sua totalidade, também tem esse tratamento, o epóxi ou algum outro sentido também, que evita a infiltração de água, tá? Então, raramente você tem algum tipo de problema, tá? De vazar, ou ter... O problema que ocorre muitas das vezes é um cano estourar, tá? Às vezes acontece, o cara fez uma pressão errada, fez alguma coisa. Eu tive 1 ou 2 casos só que eu vi isso acontecer, de dar problema no cano, mas também a manutenção também é super prática também, não tem nenhuma dificuldade para fazer, não. E como é que é a laje? Assim, eu quero construir vai ser um sobrado com ático, né? Então vai ter 2 lajes ali. E como é a laje mesmo, ou é a estrutura do steel frame com as placas cementícias, ou alguma placa? Como é que é isso? Olha, alguns construtores, eles fazem alguns... Eu não gosto muito, né? Faz aquele chamado mezanino, faz com painel wall, que é uma placa um pouquinho maior, ela tem um recheio, alguma coisa, mas faz aquele barulho do toque-toque, então o pessoal acaba não gostando muito, né, para mezanino. E o mais comum, o mais utilizado é fazer essa laje mista também, tá? Faz o USB normal, faz a telinha e depois faz todo o concreto, faz toda uma massa, né, uma massinha de 5 centímetros, 3 centímetros, em toda a parte do sobrado, né, do segundo andar do sobrado, faz todo esse tratamento para evitar até esse toque-toque ou alguma coisa. Tem gente que faz até mais, né? Tem gente que coloca, além disso, faz com painel wall, depois coloca land pet, né? Depende do tipo de tratamento ou de tipo de especificação que a pessoa acaba colocando. Mas a grande maioria, só essa laje mista aí que o pessoal faz já acaba resolvendo o problema. Entendi. Vamos lá, agora você falou de lã, vamos pensar assim, porque eu vi também que existem 3 recheios, que pelo menos até onde eu pesquisei, que é lã de pet, lã de pedra e uma outra lã ali. Então, uma das vantagens que eu pesquisei steel frame, que nem aqui em Curitiba tá frio, né? Eu já começo a pensar, pô, tá gelado, então eu ainda comprei um aquecedor a óleo aí, já aumentou um montão a luz aqui de casa, aqui, né? Então, a minha ideia é fazer. Eu tô na dúvida ainda se eu vou trabalhar com piso aquecido, vou fazer lá, não sei qual que esquenta mais, qual que é mais econômico, né? Então, eu tenho ainda vários estudos que eu vou estar compartilhando com o pessoal aí. Mas em relação, vamos pensar, esse isolante termoacústico, né? Então, existe um recheio. Eu vejo muito na TV, por exemplo, lá no Meu Deixa, lá que passa lá, o pessoal dos Estados Unidos, eles não usam lã, parece que eles usam tipo aquele isopor expandido, né, no recheio. Aqui, pelo que eu entendi, o pessoal usa lã. São 3 tipos de lã. Qual que é a melhor lã? Qual que é a lã mais usada? Qual que é a diferença entre as lãs? E quanta lã que vai? Como é que funciona essa parte do recheio? Olha, com relação à parte do steel frame, é igual você falou, né? O sistema do steel frame, ele já tem esse sistema que é o isolamento térmico e acústico, né? Para você fazer o recheio que você falou aí das paredes, né? E não tem lá tanta, eu não vejo lá tanta diferença. Geralmente a gente acaba usando a land patch, até pelo fator de preço, né? Mas geralmente o pessoal opta também às vezes pela land rocha. Aí é questão mais de acústica, né? Depende muito mais do índice de reverberação ou do índice de térmico acústico para cada tipo de material que você vai encontrar hoje aí. Então, assim, vai muito desse cálculo, né, do que você precisa atingir em termos acústicos ou térmicos. Então, na grande maioria, o pessoal acaba usando aí a land rocha, tá? Que ela, vamos dizer que ela está no meio termo. Eu não vou lembrar de cabeça agora qual é o índice térmico e acústico de cada um, mas
a lã de rocha ela fica nesse entrave aí para melhor custo-benefício, em termos de preço e em termos de, como é que eu posso dizer, de eficiência, tá? Térmico e acústico. Ah, não, mas eu quero mais eficiência, eu quero menos eficiência. Então, aí você acaba valendo de outros tipos de sistema. Um outro sistema que o pessoal usa bastante aqui também, que é um outro acabamento externo, que evita você colocar principalmente em paredes externas a questão térmica e acústico, é um sistema chamado AFES, que é uma placa de isopor que é utilizada na parte externa. Então, aí você economiza a parte interna e você só faz entre paredes a lã de rocha ou a lã de PET, entendeu? Isso vocês ajudam, porque ó, você está colocando ponto assim, peraí, o arquiteto, vamos colocar, o arquiteto que não conhece o frame não vai saber. Então, vocês, na Espaço Marte, vocês ajudam a definir isso. Ajuda. Se for o caso, sim. A gente acaba colocando o melhor, vamos dizer assim, especificando o que é melhor para o cliente. Vamos dizer assim, não, mas eu quero... vamos fazer, por exemplo, um estúdio. Vou fazer um home theater, uma sala. O que você recomenda melhor aqui? Então vamos fazer um trabalho melhor. Vamos colocar lã de rocha, uma camada dupla de lã de rocha, interno e externo, dos dois lados. Não precisa ser... ou fazer uma camada dupla de drywall e acaba auxiliando nesse processo. Já a própria lã de rocha, ou um sistema muito próximo disso, você já consegue ter uma eficiência térmica acústica, não precisa ter algo lá tão... para uma residência, né? Quando é geralmente um comércio, ou é um supermercado, uma empresa, aí a gente acaba fazendo um estudo melhor, a gente tem um especialista hoje, né? A Smart também tem isso, tem um especialista em acústica, tem um especialista em steel frame, tem um especialista... Então, esse especialista acaba ajudando nesse processo aí para que você consiga ter uma melhor solução do que você está precisando, entendeu? Entendi. Então, assim, eu quero ter pelo menos uma sala de TV ali, fazer um home theater, então ali já vai trabalhar teoricamente com uma lã diferente do que talvez trabalhe no resto da casa por causa da acústica ali. Né? Essa questão de você usar, né, falo muito dessa vantagem termoacústico ali, que nem assim, hoje, um dia que tá fazendo um pouco mais frio, deixa eu só ligar meu computador na tomada aqui, vou pedir licença, abre minha conexão aqui. Deixa só trocar de tomada aqui. Acho que ela tá com mal. Quem sabe faz ao vivo, né? Tem dessas coisas. Aí. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Não tem problema não. Geralmente a lã de rocha ela é bem mais recomendada mesmo, tá? Porque ela tá nessa vantagem. O pessoal acaba usando muito lã de PET às vezes por causa do preço, mas ela não tem uma eficiência tão produtiva quanto você tem na lã de rocha, tá? A diferença da lã de rocha para a lã de PET é muito grande a diferença do preço da lã de rocha para a lã de PET? Em torno de 30%, mais ou menos, tá? Nós estamos falando de uma casa inteira e acaba fazendo uma diferença grande, tá? Então, às vezes o cara, ficou muito caro, vou fazer lã de rocha, porque a gente, por exemplo, faz tanto no forro como entre paredes, tá? Então, isso tem uma representatividade final no orçamento, claro. Uma casa aí de 200, 210 metros quadrados é bastante coisa, né? Tem obra aí que dá 10, 12, 14 mil reais só de lã de rocha, por exemplo. Entendi. Então, aí E essa diferença em relação de temperatura mesmo. Aqui em Curitiba hoje está um dia um pouco mais frio, ali deve estar, acho que a previsão é 5 graus mais ou menos agora. Então, é realmente assim, eu nunca entrei numa casa steel frame, né? Então, assim, é realmente assim, é perceptível essa diferença de temperatura entre os ambientes? Né? Sim. Ou é algo assim, mas não faz tanta diferença, ou não, realmente é algo bem perceptível? Não, é algo bastante perceptível, até em questão de calor, porque assim, a parede de concreto, ela tende a reter um pouco mais de calor do que propriamente uma parede de steel frame. Então assim, uma casa, o sol, bate o sol o dia inteiro, você vai lá, põe a mão na parede, ela vai estar quente no final do dia. Então ela vai demorar muito mais para gelar, então você vai sentir muito mais calor. Aí você vai lá e vai meter o dedão no ar-condicionado e vai ligar no último, até a casa aquecer novamente. O mesmo ocorre no inverno, você chega lá, a parede está gelada, né? E aí, para você aquecer, você vai ter que se valer muito mais de algum aquecedor, algum processo que vai te ajudar a aquecer sua casa. Então, você vai gastar muito mais nesse processo. Uma casa de steel frame, não, ela já tem essa solução térmica acústica porque ela não tende a reter o calor.
ela não tende a fazer essa absorção, né? Porque a gente tem o USB que ajuda nesse processo, tem toda uma separação até chegar na chapa de aço ou alguma coisa nesse sentido. Por isso que a gente fala às vezes assim, o cara foi lá e tirou o USB. É muito fácil de descobrir onde o cara tirou o USB. É só você meter a mão na parede e você vai sentir aonde tiver um pedaço quente um pouco mais frio. Até porque a placa cimentícia ajuda, né, nesse processo também. Tá? Então você sente sim bastante diferença, somente um lugar muito quente ou um lugar muito frio, você sente essa diferenciação aí até em termos de som, solução, né? A lã de PET você não vai sentir uma solução acústica muito melhor do que você vai sentir na lã de rocha, tá? Mas você percebe bem claramente aí dentro de um ambiente ou dentro de um quarto, ou um tratamento duplo acústico para um home theater. A gente tem uma sala aqui em São Paulo, ela recebeu um tratamento acústico duplo com lã de rocha, mas é todo um tratamento de painel wall e por aí vai para poder fazer essa solução. Você nem escuta a rua, por exemplo. Você falou em relação à parte acústica, né? O meu residência, obviamente, não vai ter tanto barulho, mas assim, é o maior conforto térmico. Da lã de PET para lã de rocha, tirando a acústica, o térmico também é uma variação gritante ou essa variação é mais somente para o acústico? Mas eu falo assim, mas a acústica é muito pouco. O PET ele tem uma solução térmica acústica muito baixa, tá? Como eu te falei, não vou lembrar de cabeça qual que é, mas eu sei que ele é mais barato, mas ele não tem a mesma precisão da lã de rocha, tá? A lã de rocha você vai ter uma solução térmica acústica muito melhor, principalmente para ambientes frios, né? Locais que você exige um pouco mais de calor, cidades como Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí eu recomendaria muito mais a lã de rocha aí para você fazer do que você utilizar a lã de PET, que como o próprio já diz, é o próprio PET. Ela tem uma solução, se eu não me engano, muito mais acústica, tá? Mas é bem pouco também essa representatividade, viu? Poderia, então, como solução, se eu estiver falando BC, colocar a lã de rocha nas paredes externas e a lã de PET daí somente nas internas da casa? Resolveria isso? Porque eu estaria isolando Também. basicamente toda a temperatura externa para dentro da casa e, uma vez dentro de casa, usaria somente a lã de PET ali nas paredes internas da casa. Sim, dá para se fazer. Tá? A outra vantagem assim da lã de PET é que também ela tem uma resistência também um pouquinho maior à umidade. Então, assim, você pega uma região de muito calor, você vai perceber que ela tende a reter menos umidade do que a lã de rocha. Por exemplo, a lã de rocha, se você segurar, depois eu não tenho como te mostrar um exemplo aqui, mas você percebe que ela tende a reter um pouco mais de umidade do que a lã de PET. Outra diferença é que a lã de PET, ela tá no peso, tá? A lã de PET também é um pouco mais leve, então dependendo, às vezes, da carga que você vai fazer ou do sobrepeso que você vai fazer em cima, a lã de PET pode ser mais vantajosa do que a lã de rocha, propriamente assim dizendo, né? Então, e outra, a densidade, se eu não me engano, eu entrei até aqui no meu computador aqui, acho que ela tem uma densidade de... as lãs de vidro e rocha, elas são fabricadas por materiais pesados e possuem densidade de 3 metros cúbicos por quilograma força, né? Então é algo até relativamente pesado e precisa ser composto isso no processo construtivo também, para que você não sobrecarregue o peso da sua laje, alguma coisa nesse sentido. Eu quero construir, por exemplo, banheiro nos banheiros ali, né? Então, obviamente, isso tudo tem que estar na estrutura Então, justamente o peso dessa lã já tem que saber de tudo isso daí para saber o tamanho da fundação, ou se o banheiro vai ter que ter uma estrutura melhor embaixo. Pelo que eu vi, o frame é até 4, 5 andares, né? Que daí é para construir, né? É isso mesmo, né? Sim, com certeza. Com Entendi certeza. em relação a esse processo. Tá. E vamos lá, porque a pouco a gente está chegando já para a reta final da live. Me fala um pouco assim você falou de uma tecnologia nova, né, que está tendo aí, e o que teve de novo que você falou de uma placa que está saindo no mercado, e o que vai sair de novidade, o que tem aí de evolução aí, de novidade além dessa placa que você falou, tem mais alguma tendência? Como é que são as últimas novidades aí do mercado? O steel frame, assim, né? A placa cimentícia ela é uma adaptação muito mais cultural brasileira, né? Lá fora o pessoal usa muito side, né? Eu vi até, acho que quando eu curti a sua primeira foto, você tinha feito perguntando quem conseguia construir esse tipo de sistema, né? Que é o side vinílico, né? É um produto aí importado, né? Até tem um preço. Por a placa, lá fora eles usam o side direto sem ter a placa cimentícia? Mas você falou que o ideal é ter a placa cimentícia, né? Sim, o ideal é você ter placa cimentícia para acabamento externo, mas você pode fazer essa substituição, tá?
o painel, ou você tem três tipos hoje, vamos dizer assim, três ou quatro, eu não vou lembrar de cabeça agora, três ou quatro tipos de acabamentos externos. Você faz o cimentícia, que é uma adaptação cultural brasileira, tá? Então você vem com o aço, vem com USB, membrana, placa cimentícia, tratamento de junta, faz o base coat e acabou, e depois você vem com a pintura. O problema hoje disso é que a pintura para o steel frame tem que ser uma pintura especializada, é uma pintura cara, e tem muita gente que não utiliza as tintas corretas, tá? Eu não vou lembrar agora de cabeça qual é o tipo de tinta que se é utilizado, mas eu tenho conversado com muitos construtores que têm me levantado essa questão com relação à pintura externa. O tipo de tinta, há uma certa objeção, uma certa dificuldade em encontrar o tipo de tinta certa. É uma adaptação, ainda apesar de ser um sistema pronto, ainda ele está em processo construtivo de adaptação brasileira, porque é uma coisa cultural. Lá fora, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, dos Estados Unidos que falam, essas placas de side vinílico vêm de qualquer esquina lá, você vai lá e compra em qualquer lugar. Então, aqui é caro, né, porque está importado. Então, o correto é isso. Lá fora é dessa maneira. Vem a USB, a membrana e vem o side e acabou. A casa está pronta, não precisa pintar. Aquilo lá dura 25, 30 anos, é só passar uma vaga. Eu posso fazer então isso daí, eu não precisaria da placa cimentícia. Não. Com um siding ali. Pode ir direto com o side, não precisa da placa cimentícia, não. Você vai usar a placa cimentícia para um caso desse, para você fazer calha, fazer alguma coisa superior, mas muito pouca coisa, tá? Aí hoje a gente tem outra solução. Eu acho assim, eu vou pintar, é caro. A gente está com o sistema da Nextera que vai vir agora, que é a placa cimentícia aparente, é muito bonito, tá? Muito bacana. Depois você pesquisa aí a Casa Cor, tá? O sistema Nextera, quem tiver vendo aí a live. Procura aí Nextera da Brasilite, é um sistema fantástico, as casas ficam muito bonitas, vem todo um trabalho de PVC para que não haja infiltração de água ou não tenha nenhum tipo de problema. Isso vai economizar na pintura, minimiza custo final e fica muito bonito, e fica uma casa bastante moderna, fica um tom bastante modernista, tá? E depois, por fim, você ainda tem o Smart, né, que é o LEP, que é um outro sistema que ele é feito de USB, tipo como se fosse um USB, uma madeira, e você pode pintar ele da cor que você quiser, ou impermeabilizar já estiver pronto. Também elimina a questão da placa cimentícia. E também nós temos também aí hoje um cimentício, com um side vinílico, só que de cimentício também. E o sistema AFIS, que está crescendo muito no Brasil. Por que o sistema AFIS está crescendo muito? Porque qual que é o grande problema que hoje a grande maioria dos construtores tem quando vai fazer a placa cimentícia externa? Ela é muito pesada. Então, você pensa só, uma placa de 2,40 por 1,20, você levar ela no segundo andar, isso é pesadíssimo. Então, os caras não... Tem um construtor que fica doido com isso, né? Montador, então. Aí o AFIS é uma placa de isopor. Então, você leva isso e coloca muito fácil. Depois você faz a instalação do AFIS e faz o base coat por fora. Acabou, tá pronto, tá? Mas eu ainda tenho algumas ressalvas nisso, tá? Eu já peguei obra aí com o AFIS, que o cara, pelo amor de Deus, parece que tá cheio de onda, cheio de curva, né? Ficou uma porcaria. Então, é um processo ainda que não tem gente capacitada ou gabaritada. Mas o melhor sistema hoje, né, é o sistema do side para se fazer, tá? Ele evita a patologia zero, porque 90% das patologias que a gente tem na construção civil hoje, no steel frame, né, dentro do steel frame, são voltadas para a parte externa, tá? O cara não tem know-how para fazer isso, o cara não sabe, aplica errado, não põe tela, passa o base coat errado, ou passa quando está muito calor, e aí o base coat começa a rachar, e o cara tampa o rachado lá e fala, não, agora não vai aparecer mais, e vai continuar rachando, e por aí vai. Então tem que tomar bastante cuidado aí durante esse processo aí construtivo. Eu recomendo sempre o side para todos os meus clientes, tá? Então, e eu estou recomendando agora também essa placa cimentícia aparente externa também. Eu acho que é bem bacana e é bem legal. O side, para quem tá vendo live, tá aprendendo que nem eu, aquela placa de PVC que imita madeira, igual das casas americanas. O Smart é a madeira em si, né? Exatamente. A placa cimentícia, realmente, ele falou, uma própria placa cimentícia usada como acabamento. E esse produto Nextar, é isso? Isso. É Nextera. Nextera, que é um produto que vem aí para substituir a placa cimentícia, é isso? Exatamente. O Nextera é um sistema assim, já formado com placas cimentícias impermeabilizadas, esteve na Casa Cor de 2018 de Florianópolis. É um produto fantástico, fica muito bonito. Depois dá uma entradinha aí, eu vou colocar algumas imagens depois aí no meu Instagram lá, depois quem quiser me seguir é Samuel. Vou colocar no comentário do vídeo aqui embaixo depois.
os links da foto aí hoje, quem quiser hoje ver aí, a placa fica aparente, fica algo muito bonito. Tem gente que faz prédios inteiros. É o que eu falo, é uma coisa cultural no Brasil da gente pintar ainda a casa, né? Lá fora, o pessoal, eles têm uns tons muito mais modernistas, né? Tem um tom um pouco mais diferenciado. Eu tenho conversado, eu tenho amizade com projetistas de steel frame aqui, né? Grandes projetistas, né? Tem um aí que é o Getúlio, que é da Tecma aqui em São Paulo, que é um excelente projetista, já está há muitos anos fazendo projeto em steel frame, já passou todo tipo de perrengue, não adianta o cara dizer que é construtor e não passou nenhuma dor de cabeça, e ele hoje está recomendando só fazer no side. Hoje mesmo eu estava vendo um projeto dele que ele está comercializando, que é feito no side. Ele falou, Samuel, eu vou começar a recomendar um pouco mais o side, me perguntou até de preço, até passei uma tabela para ele, porque ele falou, Samuel, eu evito muito, tenho muito a menos dor de cabeça do que eu vou ter com a placa cimentícia propriamente dizendo. Tá? Então, bem, hoje eu estou com basicamente eu fazer 2 arquitetos, também passar orçamento, tem mais um, né, que é a da etapa, o pessoal vai me matar, né, deixa eu pegar aqui para não fazer injustiça com ninguém, né, a Caína da Casa Bem com a Terra, deixa eu olhar aqui no WhatsApp para poder falar de todo mundo aí da empresa, de cada um deles ali. A da Tapuí, né, e a Renata Pazini o próprio nome dela é Renata Pazini. E a Renata Pazini comentou comigo que as últimas 2 obras que ela fez, ela faz sempre orçamento da sua tecnologia, o steel frame ser o mais barato que eu venaria. Então, realmente, eu estava com aquela expectativa de 10% a 20%, parece que agora está meio que já empatando aí. Sim, assim, complementando, né, já que deu os 40 minutos, né, o steel frame hoje, qual que é a principal vantagem que você tem, né, até para você entender aí, que eu acho que você deve ter ouvido isso com relação ao steel frame. Primeira solução térmica acústica, então você está redondamente certo em colocar isso, e quando você compara uma construção de alvenaria com steel frame, você fala, não, agora eu quero uma solução térmica e acústica para isso, você vai ver que vai ficar mais caro. Precisão orçamentária, tá? Principalmente aqui na Smart, tá? Não é defendendo a bandeira não, mas você vai ouvir isso de muita gente. O pessoal fala, pô, a Smart é uma baita empresa justamente por causa disso. Porque você traz o seu cliente para a gente, você que é arquiteto, você que é construtor, traz seu cliente, o cliente faz toda a compra do material, a gente faz toda a responsabilização desse material aqui com a gente, né? E depois você só vai recebendo o que você comprou, vai administrando essa obra de uma forma muito mais fácil do que você ficar comprando picadinho, toda hora ter que fazer o orçamento. Eu costumo dizer assim, né? Toma muito cuidado, tá? Para você que está começando, para quem está querendo orçar no steel frame, pesquisa bastante. Dica também, número 1, pega o montador, pega o construtor, pede ele e fala assim, me leva numa obra sua. Pede para o cara levar numa obra, visita a obra do cara, vê como é que é, conhece, pega a referência, porque eu falo assim, ó, tem muito picareta hoje no mercado aí, viu, Fábio? Muito picareta, muito cara aventureiro, que não sabe o que está fazendo, tá? Não sabe como fazer. Levantar a parede, estruturar, todo mundo faz. Uma coisa que muita indústria está fazendo aí, e eu falo para você assim, é até desleal a concorrência que esses caras têm feito, é vender perfil de drywall para fazer parte interna. Tá? Os perfis hoje você tem que buscar se eles são normatizados, se eles são zincados, se eles estão certinhos, se estão tudo bonitinho, porque, depois isso aí cai. Eu estava com um construtor semana passada que o cara gastou R$1 milhão para fazer uma escola aqui em São José dos Campos, e os perfis estão todos flambando, estão todos entortando. Pensa só, o cara perguntou para esse construtor amigo meu, falou, o que eu faço? Falou, você jogou R$1 milhão fora, você vai ter que derrubar e fazer tudo de novo. Então, tem que tomar cuidado com quem que você está fazendo. Então, pesquisa bastante, vai atrás do cara, pega a referência, vê o que ele está fazendo, consulta, é muito importante para você não cair em papo de aventureiro, e você ser mais um aí, porque tem muito cara que vai, faz a casa e depois desaparece. Aí, quando você vê, você gastou dinheiro, e aí você não tem mais o que fazer. Informação tem bastante no mercado. Justamente para finalizar a live, essa é justamente a minha última colocação, fala que steel frame tinha muito maior que casa de alvenaria. O problema é justamente isso, né? A questão de, até hoje, tá falando com, hoje não, ontem, me ligou, muita gente tá me ligando, né? E ligou um cara e falou, veja só, muita empresa vai aí e contrata gente que monta para fazer, então contrata diretamente a gente, né? A minha preocupação é justamente isso. Daí, porque o que adianta você ter uma garantia lá de 20, 30 anos? Eu sei que a garantia é bem grande, mas daí chega lá você não acha alguém para cobrar a garantia.
né? Exatamente, Então, esse é um problema. Eu falo aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, hoje, eu tenho 10 construtores que eu posso confiar e eu tenho meia dúzia de montador que eu confio para trabalhar, tá? Meia dúzia. Para você ter uma ideia hoje, não tem gente, tá? E eu falo para você, tem cara aí hoje que é projetista de steel frame que tá pulando fora de fazer obra porque não tem mão de obra gabaritada para fazer. Não tem gente. Lá em São José dos Campos, nós vendemos uma casa que o montador fez e a casa quase caiu e o cliente foi atrás da gente. Tá? Então tem que tomar cuidado com quem que você está comprando. Tem que tomar cuidado com quem que você está orçando no mercado, com quem que você... tem nego que venda 7,50, beleza. Pergunta se o perfil do cara é normatizado. Dá uma olhadinha se ele não está colocando perfil de drywall, perfil... Mede lá com a trena se o perfil não tem 48, ou ele está com 70, ou tem alguma diferença. Tem que tomar cuidado. Vai lá, visita a fábrica do cara, fala, deixa eu dar uma visitadinha na sua fábrica aí, deixa eu ver o que você está fazendo. Porque é muito importante para você não ter problema. Entendi. Bem, Samuel, obrigado aí pela participar dessa primeira live da página aí. Realmente não é propaganda, chamei vocês aí porque realmente ouvi falar muito bem de vocês, né? Então, realmente, que vocês realmente dão todo esse suporte. Então, vocês atuam aí só em São Paulo? Quais regiões? A todo o Brasil? Como é que é? Então, a Espaço Smart hoje, ela faz parte do grupo Águia Sistemas, que é muito conhecido aí no Paraná. O grupo Águia tem a Águia Florestal, tem a Águia Sistemas, que faz esses sistemas paletizados para supermercados, e dentro da Águia Sistemas nós temos a Smart System, que é o que faz os nossos perfis. Então, quem fabrica hoje os perfis é a própria Smart, e dentro desses perfis nasceu a loja Espaço Smart, que comercializa todo o material para construção a seco. A ideia da Espaço Smart é se tornar a maior loja de materiais de construção a seco do Brasil. Somos 18 lojas hoje, estamos abrindo agora Goiânia, Cuiabá e uma loja conceito em Curitiba. Estamos hoje no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, tá? Aí a nossa matriz, aí em Ponta Grossa, no Paraná, e a nossa ideia é expandir para o Brasil todo, chegar aí a 40, 50 lojas nos próximos 2 anos aí, e se tornar um marco dentro da construção a seco no Brasil. Tá? Então, interessante que o trabalho de vocês fazem o projeto e calcular tudo. Se alguém lá do Amazonas quiser entrar em contato com vocês e contratar com vocês só para fazer o projeto, vocês fazem. Sim, se ele tiver um DWG e mandar para a gente o DWG, a gente faz essa transposição, né? E a gente manda para ele lá normal. A gente vende umas casas catálogos também, tá? Depois, quem quiser entrar no site, que é uma casa pronta. Há um tempo atrás, por exemplo, nós vendemos para o Acre. A mulher comprou pela internet. A mulher foi lá, entrou na internet, comprou, pagou 45 mil numa casinha catálogo e a casa foi para lá. E a gente até arrumou um montador na época para ir lá e fazer a montagem. Então a gente hoje comercializa e consegue vender para o Brasil inteiro. A gente já chegou a fazer shopping, já chegamos a fazer um hotel lá na Bahia. A gente já chegou a fazer aí residencial, comercial, todo tipo de... E a gente não comercializa só o steel frame, né? A gente tem telhado shingle, a gente tem toda a parte para drywall, a gente tem equipamento solar, a gente tem também... Então, assim, a solução hoje, a gama que a gente tem para vender hoje é muito grande, além de toda a solução térmica, acústica, carpete, piso. Então, o cliente consegue se sentir muito mais seguro para comprar. É bom até para você, que é construtor, que é arquiteto, está vendo o vídeo e fala, Samuel, mas eu preciso de uma parceria. Não é só São Paulo, você pode ir em qualquer loja, procurar qualquer gerente da Smart, que vai abrir o espaço para você ir lá, levar o seu cliente, te apresentar a loja, te dar segurança para você poder vender e trabalhar com tranquilidade. Para você que está começando a construir aí, Fábio, também te faço o convite para visitar uma das nossas lojas aí, dar um pulinho lá na loja do Paraná, lá com... Não me lembro o nome do gerente, mas ele vai te receber com bastante carinho lá, com certeza. Não, beleza. Então, seriam basicamente, pelo que tem no tripé, tem que ter o arquiteto, o trabalho de vocês faria toda essa parte estrutural, e daí eu tenho que achar a empresa para fazer justamente a montagem, né, do processo aí. Exatamente. A Smart hoje indica alguns parceiros, nós temos arquitetos, parceiros, montadores, cada loja tem os seus parceiros que auxiliam esse processo de consultoria, e o processo é longo, viu? Geralmente a pessoa fala assim, me procura e fala, Samuel, mas olha, é demorado, demora 3, 4, 5 meses, esse processo, tá? A gente fala que até a construção, não tenha pressa, gente, não tenha pressa. Eu tenho muita raiva que tem muito cara no mercado aí que tem pressa de fazer o cliente fechar. Não tenha pressa, não tenha pressa.
Tem 6 anos para o condomínio entregar o terreno, a estrutura do condomínio lá, entregar o terreno, e 5 anos aí que eu tenho, e eu já estou correndo atrás, e já acho que eu Tem tô que correr mesmo. Tem tempo, não tenha pressa. tá certo. Bem, obrigado, Samuel, obrigado aí por assistir esse vídeo, obviamente depois vou compartilhar aí nas outras páginas do Steel Frame. Obrigado, cara, e até a próxima oportunidade aí. Fábio, um abraço aí. Quem quiser aí, me entre em contato comigo lá em São Paulo, lá. Vou deixar o telefone embaixo aí. Eu vou deixar meu Instagram também. Feito, Samuel, obrigado. Abração, até mais, viu? Até mais.